E se você lesse uma história na qual você encontrasse truculência policial, violência doméstica, problemas da saúde pública, problemas com a educação pública no Brasil e racismo? Pois é, gente. O livro de hoje trata de tudo isso e eu resumiria dizendo que é um livro impactante que trata de complexas relações interpessoais. Deixa eu te contar a história de O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Raquel Monteiro, esse é o nosso segundo vídeo aqui no canal. Eu conto histórias da literatura nacional e da literatura estrangeira de uma forma leve e descontraída. Hoje a gente vai conversar sobre O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Se você é novo aqui no canal, eu te convido para se inscrever caso esse tipo de conteúdo seja interessante para ti. Se você já é participante aqui do canal, então você já assistiu ao nosso primeiro vídeo que foi sobre Hamlet, o rei da Dinamarca, o príncipe da Dinamarca, de William Shakespeare. Você pode estar pensando e se perguntando por que no vídeo de hoje a gente vai falar do Avesso da Pele. Bom, gente, lá no nosso primeiro vídeo, se você quiser acompanhar, dá uma olhadinha aqui, clica, assiste ao nosso primeiro vídeo. No nosso primeiro vídeo, a gente viu que Hamlet trata de um assunto muito dramático e que o Jefferson Tenório, ele usa uma epígrafe, um trecho de Hamlet no início do romance dele. O outro motivo é atendendo aos pedidos de muitos dos meus alunos e de alguns seguidores para falar sobre O Avesso da Pele. Em 2023, o ITA colocou como um dos livros da leitura obrigatória o livro O Avesso da Pele. E como eu trabalho também com os alunos do ITA, então eu tive a oportunidade de destrinchar esse romance de uma forma muito especial com os meus alunos, preparando-os para a prova do ITA. Então, por todos esses motivos, eu escolhi que o nosso segundo livro seria O Avesso da Pele. Mas, se você, assim como outros seguidores, está interessado em ouvir alguma outra história, coloca aí no comentário. Já fizeram comentários me pedindo outros livros e a lista está ficando bem interessante. Então, vamos lá. Vamos começar a história de O Avesso da Pele. Bom, gente, são muitos personagens. A história, ela acontece na maior parte do tempo em Porto Alegre, mas ela também acontece em alguns poucos momentos no Rio de Janeiro. Quem conta a história é o filho do Henrique. Nós temos um narrador chamado Pedro, que é filho de um homem que, quando perde a vida, tem 52 anos. Então, o filho é o Pedro e o pai é o Henrique. A história ela não é contada de uma maneira linear, porque ela é embasada nas dores de um filho. E quando você tem um texto que é muito emotivo, é natural que esse personagem que está tão envolvido na história não siga uma ordem cronológica, dada a forte emoção na qual ele está inserido. E nós temos no começo desse livro, que é dividido em 4 partes, A Pele, O Avesso, De Volta a São Petersburgo e A Barca. Nós temos um filho que conta a história de vida do pai, a história de vida da mãe, pessoas que passaram pela vida dos pais e, de certa forma, naturalmente, ele também fala das suas próprias percepções. Quando a história começa, Henrique já tem morrido e o Pedro, ele entra no apartamento do pai. Esse primeiro contato do filho, pouquíssimo tempo depois da morte do pai, quando o filho olha o apartamento exatamente como o pai tinha deixado, sendo que a morte do Henrique é uma morte muito trágica. Ele é vítima de uma abordagem policial
truculenta e infeliz. E aí, quando ele entra no apartamento do pai e começa a ver todos aqueles objetos, então ele começa a sentir, começa a pulsar nele a força da ausência. Então, a gente tem um personagem que conta uma história estando visceralmente envolvido nela, já que ele é fruto daquele homem que o inspira a contar a história. E eu queria começar aqui a nossa conversa hoje, né, a nossa contação da história hoje, com um trecho dito pelo Pedro. Ele diz assim: hoje, prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. E apesar de tudo, nesta casa, neste apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morrer. Bom, gente, esse é o início do texto. Então, vocês percebem, a gente nota a força, a dramaticidade. Só que logo em seguida, a gente não tem esse mesmo personagem relatando de uma maneira objetiva o que aconteceu. Tanto que a gente vai saber exatamente como o Henrique morreu lá no finalzinho do romance, na parte chamada A Barca. No decorrer do texto, o Pedro vai falar sobre a infância do pai, a adolescência do pai, a infância e a adolescência da mãe, as outras pessoas que passaram na vida dele. Então, seguindo uma ordem que vai oscilar entre cronologia e pensamento do Pedro, eu vou contar essa história para vocês. O Henrique era uma criança pobre, era uma criança que vivia com a mãe, porque ele foi abandonado pelo pai quando ele tinha apenas 1 ano. Esse primeiro abandono marcou visceralmente a vida do Henrique. Os pais do Henrique, por sua vez, os avós do Pedro, eles se conheceram no local onde eles trabalhavam. A mãe do Henrique trabalhava num supermercado, era caixa, o pai dele era fiscal do supermercado. E aí, o pai era um homem mais discreto, a mãe gostava de homens assim. O pai também se interessou pelo jeito da mãe do Henrique, e assim eles ficaram juntos e o Henrique nasceu. Mas muito pouco tempo depois, o pai abandona o Henrique. É indiscutível que essa falta paterna vai ser muito marcante na vida do Henrique, que vai fazer, inclusive, o Henrique pensar várias vezes antes de sair de casa, quando o Pedro ainda é pequeno, porque o Henrique também sai de casa. Mas antes, ele passa por vários momentos de reflexão para saber se ele realmente ia ter coragem de fazer aquilo, uma vez que ele também foi abandonado quando ele era criança. Ele não queria que o Pedro, então, com 4 anos de idade, sentisse essa mesma dor, a dor do abandono de um pai. Bom, gente, quando o Henrique tem 12 anos de idade, o pai do Pedro, e isso Pedro contando pra gente, tá? Quando ele tem 12 anos, ele passa por uma situação muito, muito traumática. Ele tá na casa de um tio e a situação sai do controle, porque a tia dele, a tia Sônia, ela desconfia que o tio Zé Carlos, que é policial civil, inclusive, ele está tendo um caso. Então ela, de uma maneira muito agressiva, muito desequilibrada, ela vai pegar uma faca para ameaçar o Zé Carlos, o então marido. O marido, tio do Pedro, tio do Henrique, ele pega uma arma e todo mundo sai correndo. Mas o Henrique, gente, ele neutraliza. Henrique, ele não consegue sair do lugar. E o tio
atira, mas atira no chão. E ele fixa naquela marca no assoalho, aquela bolinha, marca do tiro no assoalho. E ele começa a gritar, pedindo que o tio pare. Tem uma hora que o tio diz, para de gritar, menino, eu atingi o chão, não atingi ninguém. E depois tudo volta, entre aspas, ao normal, porque pouco tempo depois, quando o Henrique vai à escola ainda com 12 anos, o professor está dando aula de biologia, de ciências, e ele vai falar que um dia o sol vai explodir. E é a primeira vez que o Henrique tem uma grande crise de ansiedade. Apenas uma criança vivendo aquilo. Aos 13, o Henrique sofre, ele passa por uma situação muito complicada, com uma prima que, por sua vez, na época tinha 13 anos. Ele tinha 12, a prima tinha 13, e a prima exige que ele faça, como eu posso dizer para vocês, que ele tome algumas atitudes indecorosas com ela. E ela dá um jeito de obrigá-lo a fazer isso. E ele não entendia nada do que estava acontecendo naquele momento. E ele é obrigado a fazer. Aos 14, o Henrique, ele passa por uma das várias situações em que a relação dele com a polícia foi uma relação muito difícil, desde sempre, simplesmente por existir. O Henrique, aos 14 anos, está na parada de ônibus e, quando o ônibus para, alguns, como diz no texto, alguns moleques apontam para o Henrique dizendo que havia sido ele que tinha roubado. Apenas assim, foi ele que roubou. E todo mundo sai correndo atrás dele, inclusive um policial. Pelo instinto, gente, ele corre. Então, várias pessoas correm atrás dele e ele corre também. E ele se esconde numa igreja, Assembleia de Deus. Mas as pessoas entram nessa igreja e ele começa a ser chutado, a levar socos, a ser esmurrado. Ele diz no texto, Pedro conta pra gente, que o pai sentia gosto de sangue. E que quando ele achava que realmente iria morrer, alguém disse, pelo amor de Deus, na casa de Deus, vocês não vão matar ninguém. Gente, tudo isso aconteceu porque aqueles rapazes acharam que quem tinha roubado o boné deles tinha sido o Henrique. Mas, além de não ter sido o Henrique, aqui vale uma consideração. Será que essa selvageria resolveria algum tipo de problema relacionado a roubo aqui no Brasil? A forma como as pessoas reagem e o fato de ele não ter vivido a abordagem com decência. Ele quase morreu por causa de um boné, aos 14 anos. As abordagens policiais acompanham o Henrique a vida inteira. O tempo vai passando e ele está jogando futebol com alguns amigos e a polícia passa e decide fazer uma abordagem porque eles estão jogando futebol num bairro que é um bairro mais refinado de Porto Alegre e, afinal de contas, o que aqueles meninos negros estavam fazendo jogando futebol ali? Num outro momento, ele é abordado porque ele está na calçada esperando um amigo e os policiais dizem que ali não é lugar de pedir esmola. Então, as questões estereotipadas, elas são muito marcantes quando se trata de racismo nesse romance do Jefferson Tenório. Um dia, o Henrique vai pedir emprego num escritório de advocacia de um personagem chamado Bruno Fragoso. E o Bruno é aquele estereótipo heteronormativo asqueroso que tem pornografia no computador, o narrador conta isso pra gente. É aquele homem que não trata as pessoas de uma maneira agradável, e aquele homem que diz pro Henrique que decide fazer uma boa ação, porque apesar de não gostar de negros, vai contratar o Henrique porque até que gostou dele. A gente lê O Avesso da Pele e a gente se depara
por meio da ficção, mas uma ficção tão agressivamente, tão dolorosamente exposta, que expõe a realidade, que nós vemos, ao ler o avesso da pele, o jornal, a revista, as notícias que saem na internet em relação a vários dos temas que eu citei lá no comecinho do vídeo. Então, essa situação da entrevista de emprego é mais uma de tantas pelas quais o Henrique passa. Em outro momento, quando ele recebe o primeiro salário, ele vai, compra uma roupa que é uma roupa mais social, algo mais padrão, de acordo com a nossa sociedade, e quando ele está voltando para casa, começa a chover. Como todo mundo que está andando na rua, quando começa a chover e está sem guarda-chuva, ele correu. E quando o Pedro conta que quando o pai estava correndo, ele ouve, ei, ei, para logo. E ele teve que passar por mais uma abordagem, se molhou completamente, porque ele estava dentro do padrão, do estereótipo do que a polícia entendia como algo que não poderia acontecer. O que está acontecendo, amigo? Oi, policial. Opa, não se mexa. Eu só estava... Para trás. Deixa as mãos à vista. E solta isso. O que está fazendo nesse bairro, amigão? Eu moro aqui. Escuta... abaixa o seu tom de voz. Abaixar o tom de voz? Quer saber? Bota as mãos na cabeça e vira. O Henrique, ele recebe orientações. Ele diz que recebe orientações como: nunca fique sem um emprego, nunca saia sem documentos, não ande perto de alguém branco na rua, não aborde ninguém de forma abrupta. Isso pode levar as pessoas a entender algo muito negativo sobre você. E aí eu aproveito e pergunto para você que está me ouvindo, você que é branco, assim como eu, você já ouviu essas orientações? Gente, o Henrique, por falar nessa questão da orientação, ele tem uma irmã chamada Luara. A Luara, ela tem um certo preconceito com pessoas brancas. Quando o Henrique, ele teve 2 namoradas antes de namorar a Marta e se casar com a Marta, que é a mãe do Pedro, que foram a Suelen e a Juliana, as 2 brancas. E a Luara deixa muito claro, no momento ela diz claramente, eu não sei porque o Henrique foi namorar uma branquela como essa, com tantas mulheres pretas, com tantas mulheres negras por aí. Então, a Luara, ela se comporta nitidamente, ela diz, inclusive, para o Pedro, depois da morte do Henrique, ela diz que ela entendeu que os homens preferem mulheres menos pretas que ela, Luara, que os homens muitas vezes têm questões, desejos sexuais com as mulheres negras, mas não necessariamente querem ter algo muito sério. Então a Luara é essa personagem que vive o racismo de uma maneira diferente da maneira como o Henrique vivia. O Henrique namorou a Juliana, que é uma menina branca, que é uma menina que tinha uma família que recebeu o Henrique bem, e por um tempo o Henrique ficou muito tranquilo com a família da Juliana, porque eles eram muito divertidos, e eles tinham churrascos, e tinha lá um tio da Kombi, que era um tio que sempre chamava o Henrique de negão, e como é que tá seu dia? Mas aí os estereótipos começaram a incomodar o Henrique, porque ele começou a ter aulas com um professor chamado Professor Oliveira, que era professor de literatura e poeta. E o professor Oliveira começou a falar sobre consciência negra. Então ele começou a se incomodar quando ele estava na casa da Juliana e as pessoas não usavam o nome dele, mas diziam: oi negão, tudo bem contigo? E ele começou a refletir porque tantas questões relacionadas a ele estavam vinculadas à cor.
você tem uma construção. A gente vive em um país onde a palavra nego é um sinônimo de um qualquer um Zé Ninguém, entendeu? Então, nego comprou um carro, ele acha que é alguma coisa agora, neguinho tá indo pra gringa agora, já tá achando que pode vir discutir com os outros, entendeu? Isso deixa gravado dentro da alma do brasileiro que ele não quer receber ordem de neguinho, entendeu? E é por isso que o Congresso tá vazio de preto. Cansamos da vida de palhaça, tipo Moisés e os hebreus. Eram assuntos que, depois que ele começou a ter uma consciência em relação a essa situação, ele começou realmente a se incomodar. E aí o namoro não durou mais tanto tempo assim. O namoro do Henrique com a Juliana acabou pouco tempo depois que ele começou a mostrar esse incômodo. Gente, a Marta, o Pedro, ele fica alternando em vários momentos entre a história de vida do pai, do Henrique, e a história de vida da mãe, da Marta. A Marta era filha de uma mulher alcoólatra e de um homem que praticava violência doméstica. A mãe morreu atropelada, ela estava bêbada, andando numa avenida movimentada, ela acabou atropelada. O pai morreu poucos meses depois. A Marta, com os outros 3 irmãos, foram morar na casa de uma tia, irmã da mãe dela. Só que a tia, que era uma empregada doméstica, vivia numa kitnet com os outros filhos. Então a tia já tinha dito: minha filha, não é que eu não goste de você, mas aqui não tem condições, somos muitos. Mas o tempo foi passando e todos foram permanecendo, até que a tia, que tem uma amiga chamada Madalena, conversando com a Madalena, apresenta Marta para a Madalena, e a Madalena, que tinha uma filha chamada Flora, a Madalena pensa: eu gostaria de adotar essa menina. Então, a Marta é adotada pela Madalena ainda no período da adolescência. Aos 13 anos, a Marta está andando na praia e um homem muito asqueroso assedia essa menina. Um homem adulto assedia essa adolescente. E isso fica ali marcado, né, um trauma que ela guarda ali da adolescência dela. A Marta reage à questão do racismo de outra forma. Um dia, numa discussão que ela teve com o Henrique, eles já casados, ela diz: Henrique, o que o movimento negro fez por mim quando a minha mãe, sozinha, alcoólatra, estava abandonada na rua, quando a minha mãe foi atropelada e morta, e quando eu fiquei sozinha com os meus 3 irmãos. Então, a Marta, ela tem um comportamento diferente em relação à questão do racismo propriamente dito. Gente, a Marta, ela teve alguns namorados, e um namorado que é muito marcante na vida dela é um rapaz chamado Vitor. Em alguns momentos do romance aparece como Vitinho. O Vitinho, ele é o rapaz com quem a Marta tem a primeira relação sexual dela, que não é nada romantizada, e aí eles decidem morar juntos. Eles não se casam formalmente, mas eles vão morar juntos. E quando eles estão lá na casa, na verdade eles moram nos fundos do armazém dos pais do Vitor. E aí, no começo, as coisas vão indo bem, e depois a mãe do Vitor diz para Marta que, já que ela está morando lá, então seria interessante que ela fizesse os afazeres domésticos, que ela limpasse a casa, que ela preparasse a comida. A Marta se decepciona muito com essa proposta, como se ela fosse empregada deles. Ela estava lá como esposa do filho da Dona Maria. Mas ela conversa com o Vitor, no entanto, o Vitor não dá muita trela para ela. E aí, depois de um tempo, o relacionamento deles durou aproximadamente 1 ano, e perto de chegar a esse 1 ano, o Vitor um dia chega em casa sob efeito de bebida e drogas. E aí ele é muito violento com a Marta. Começa o ciclo da violência.
A Marta, ela sofre violência física e verbal. O Vitor chega a pensar em violá-la, em agredi-la sexualmente. Mas aí a mãe, a dona Maria, toca na porta, bate na porta e ele diz, não, mãe, tá tudo bem. E quando ele vai até o quarto, ele acaba desabando na cama e dorme. A Marta não consegue estar com ele à noite e vai para a sala, passa a noite toda na sala. Quando ele acorda no dia seguinte e começa aquele ciclo da violência, com pedidos de desculpas, que aquilo não vai acontecer novamente, e ela acredita. Olá, estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre violência contra a mulher negra. As mulheres negras são duplamente vitimizadas, por ser mulher e por serem negras. Estatísticas apontam que nos últimos 10 anos houve um aumento de 30% no número de mulheres assassinadas. Desses homicídios, 66% são de mulheres pretas. Em relação aos feminicídios, os dados são ainda mais assustadores. Enquanto houve um aumento de 2% nos casos de mulheres brancas ou não negras, vítimas fatais de seus companheiros, os feminicídios contra mulheres negras aumentaram mais de 30%. Isso mostra que o Brasil não consegue desenvolver políticas públicas específicas para o combate à violência contra mulheres que são vítimas de machismo e racismo estruturais. Ela conta o que aconteceu para a irmã, para a Flora. A Flora diz que ela tem que sair dali urgentemente, mas ela não sai nessa primeira agressão, gente. Numa outra situação de agressão, a Marta, ela decide sair de casa e ela sai fugida. Sai praticamente com a roupa do corpo da casa lá dos pais do Vitor, com quem ela era casada, não formalmente, certo? Mas era realmente a pessoa com quem ela já estava havia um ano. No outro dia, ela vai para a casa da mãe, da Madalena, e no outro dia o Vitor está lá fazendo um escândalo em frente à casa da Madalena. Ela, então, decide sair daquela localidade, vai para Porto Alegre. Então, ela conhece Henrique, eles decidem se casar, e aí a gente conhece um outro momento. Agora, não só o momento da vida do Henrique, tem só o momento da vida da Marta, mas os dois juntos. Nitroglicerina pura. Uma das amigas da Marta diz que o que começa mal, termina mal. Em relação ao casamento dos dois. E foi o que aconteceu. Meus queridos, os dois juntos eram dois caquinhos que se juntaram para tentar se unir e tentar se fortalecer, mas cada um tinha os seus fantasmas. Cada um lidava com as circunstâncias de vida em vários aspectos de maneiras diferentes. Então, o casamento, a princípio, foi tranquilo. Aos 35, a Marta ouve do médico que, olha, 35 é aquela idade que você realmente precisa pensar se você quer ou não ter filhos. Para Marta, ter filhos era uma arqueologia da pobreza. Não há romantização da maternidade nesse livro, não há romantização de aspecto algum, nem mesmo de situações super dramáticas como a situação da morte, não há. Mas a Marta decide ter filhos mesmo assim, ter o filho, o Pedro mesmo assim. O Pedro nasce, a gravidez é tranquila, mas depois que ele nasce, gente, toda a insegurança, toda a forma controladora dela vem à tona com muita força. Então, realmente, o casamento, ele não se sustenta. E quando o Pedro tem 4 anos, o Henrique não suporta e o Henrique sai de casa. Mas antes disso acontecer, eles chegam até a fazer terapia de casal. Uma terapia de casal falida, porque para o Henrique definitivamente não estava funcionando. O Henrique, na volta de uma dessas tentativas, ele ouve da Marta algo como, você não tem nada a dizer? Eles estavam num táxi. Gente, a única coisa que o Henrique conseguiu pensar foi,
que a gente tem para o jantar? E ela tem um chilique. Gente, a Marta, ela fica descontrolada. Do tipo, é só isso que você tem para dizer? E quando eles descem do táxi, o Henrique decide que não vai entrar em casa, vai caminhar, e ela faz um escândalo no meio da rua. Então ele vai andando, ela vai andando atrás, e ela vai dizendo assim palavrões horrorosos com ele, e ele é muito discreto. Ele não gosta de chamar a atenção, então ele volta, ele toca nos braços dela, e eles dois se sentam no meio-fio, os carros passando. Diz o Pedro que os carros passavam a centímetros deles dois. E assim, o leitor sabe que a mãe dela morreu atropelada, né? Então era uma situação geograficamente que lembrava um pouco a situação da mãe dela. E o Henrique, ele, quando vê a Marta ali, ele decide naquele momento ali, naquele dia, que naquele dia não vai sair de casa por culpa e medo. Culpa em relação ao filho e medo de que ela fizesse uma besteira. Porque Henrique se lembra de uma situação que foi vivida por um amigo chamado Francisco. O Francisco era casado com a Roberta havia mais ou menos uns 15 anos. E ele se apaixona por uma ex-aluna, o Francisco, uma ex-aluna chamada Mariana. E ele deixa a Roberta. Ele chega e diz, olha, não quero mais, vou ficar com outra pessoa. A Roberta sofre muito, principalmente quando sabe que Mariana tinha metade da idade dela, Mariana tinha 19 anos. E aí, ok, Francisco decidiu ficar com Mariana. Depois de muito pouco tempo, as brigas entre Francisco e Mariana se tornam muito, muito constantes. E aí, numa dessas brigas colossais, o que acontece? A Mariana, ela costumava beber muito, Francisco decide que vai sair de casa por um tempo. No quarto dia, fora de casa, ele liga, Mariana não atende. Ele pergunta para o porteiro onde Mariana está, se o porteiro sabe, o porteiro diz que não sabe, então ele liga para a polícia. E quando ele vai ao apartamento com a polícia, a Mariana está morta. Ela tinha tomado muita medicação, porque ela tomava medicação psiquiátrica com bebida alcoólica. Então, lembrando essa situação vivenciada pelo amigo, Henrique decide não sair de casa. Mas, gente, depois de algum tempo, como eu já disse para vocês, realmente é insustentável essa situação e o Henrique acaba saindo. Bom, meus amores, o Henrique, enquanto professor, ele mesmo se sente um, abre aspas, operário, fecha aspas. É uma palavra que aparece mesmo no romance. Ele já não tem mais tanto entusiasmo, ele já não acha mais que vai fazer grandes diferenças na vida de tantos alunos. E aí a gente conhece mais um pouco da escola pública ocupada, aquele espaço ocupado pelo Henrique. Em determinado momento do romance, ele vai ser professor do EJA, Educação de Jovens e Adultos, e no texto diz que esses alunos são os desprezados. Um outro dia, quando ele chega à sala de aula, os alunos, ele nota que os alunos estão super empolgados, conversando, alguma coisa que está chamando muita atenção de todo mundo. Então ele se aproxima e ele ouve que a conversa dos alunos era que um cicrano aí tinha assassinado um beltrano, e que o grupo do beltrano ia fazer alguma coisa com o grupo do cicrano. Então ele pensa, eu vou chamar a atenção desses alunos, né? Com algum assunto que também faça com que eles percebam que a literatura é cheia de vida, cheia de realidade. E aí ele diz que vai levar, que ele conhece um cara que matou 2 pessoas e que vai levar esse cara para a sala de aula e que ele sabe o que o cara pensou antes de cometer esse crime, durante e depois. Só que ele estava se referindo a Raskolnikov, o personagem de Crime e Castigo, do Dostoiévski. Só que os alunos, a princípio, não sabiam, tanto que ele, no meio do caminho, também leva Drummond,
e o aluno brinca, né? Olha, o professor trouxe um careca aí para a gente conhecer. E, gente, por incrível que pareça, quando ele leva Crime e Castigo, ele consegue ler vários trechos desse romance em sala de aula. Então, o Henrique está vivendo um momento de leve resgate da esperança num sistema educacional que era falido. Mas ele se sentia também responsável, porque ele foi resgatado por um sistema educacional, por mais que ele tenha tido muitas dificuldades na vida. Então ele tinha vontade de fazer isso por aqueles meninos e por aquelas meninas. Bom, a gente conhece então algo que vai, no finalzinho da terceira parte, trazer ali alguma energia para o Henrique do âmbito profissional. Então, nós entramos na última parte, que se chama A Barca. A Barca recebe esse título porque era a maneira como os policiais chamavam a viatura. O carro da polícia era chamado, por uns policiais específicos, de barca. Um policial é usado em destaque para a gente entender a realidade policial como um todo. A última parte começa com um dos policiais que ocupavam a barca. Eram 4, um deles morreu, um desses policiais foi assassinado. E a corporação, principalmente os mais próximos desse policial, gostariam de descobrir como foi, quem foi, para que essa pessoa fosse punida. E já havia passado algumas semanas e ninguém descobria quem tinha matado o cabo Michael. E isso estava tornando a polícia cada vez mais irritada. Havia ali uma panela de pressão emocional. A última parte do romance, ela vai alternando entre a apresentação de como a polícia está e como o Henrique está vivendo esse novo momento na escola. Um momento que paulatinamente estava ali melhorando, mudando a vida de alguns dos alunos. Essa última parte, gente, apresenta um policial que vive um momento muito difícil emocionalmente, psicologicamente. Esse policial tem pesadelos terríveis e muito reais. E é algo reiterado. É tão reiterado que numa das vezes que ele está tendo o pesadelo, a esposa pergunta, é aquele pesadelo de novo? E ele diz que sim. O problema não é físico. Que história é essa, meu amigo? Você está sob forte estresse. Eu vou te encaminhar para psiquiatria. Que é isso que você vai tomar? O que foi? E a gente acompanha o pesadelo de homens negros entrando no apartamento dele, esperando que ele saísse do quarto para entrar no quarto onde a esposa estava, para ir até o quarto onde o filho pequeno estava. Então, ele dorme muito pouco, ele precisa sair muito cedo, ele precisa pegar várias conduções para o trabalho. Então, a gente vai acompanhando o lado da tensão do policial. Eu vejo nesse texto que Jefferson Tenório, ele mostra também como a polícia precisa de ajuda no âmbito psicológico. São pessoas, são profissionais que estão dispostos a nos proteger. E mesmo que eles tenham que encarar situações muito difíceis e muito violentas, são pessoas que lidam com a morte de uma maneira muito iminente. Então, eu vejo também como um alerta em relação aos cuidados com a polícia no Brasil. Não apenas a questão da truculência que a gente vai ver que acontece com um cidadão que não oferecia nenhum risco, mas também como os nossos policiais podem ser melhor tratados. Nós vamos acompanhando os dois, sem que nenhum dos dois saiba da existência do outro, mas o leitor sabe, e o Pedro vai mostrando isso para a gente. Então, a gente vai acompanhando o Henrique, vivendo ali aquela realidade,
e os policiais, principalmente esse muito tenso, muito nervoso, sem dormir, certo? Nesse processo psicológico bem difícil. E aí nós chegamos ao dia, mais precisamente à noite, em que o Henrique é morto. O Henrique está voltando para casa e ele está muito bem. Ele está meio que com a cabeça nas nuvens, porque o trabalho está dando certo. Porque ele está conseguindo tocar os alunos. Inclusive um aluno chamado Peterson chega para ele e diz, nós que somos professores, quando o aluno diz, olha professor, professora, a sua aula fez a diferença para mim. Gente, não importa se a turma tem 70 alunos e um aluno diz isso, pois aquele comentário daquele um aluno, poxa, que coisa boa que aquilo que eu falei foi bom para a vida desse aluno. E é o que o Peterson faz. Então, Henrique volta para casa muito, muito feliz. Só que ele está tão feliz que ele não percebe que a viatura policial se aproxima. A pessoa que viveu a vida inteira com abordagens policiais e que já tinha todo o cronograma como agir em abordagens policiais, naquele dia ele não queria passar por isso. Então o narrador diz que ele está caminhando e nem percebe a iluminação do carro da polícia, ele não nota a sirene a princípio, até que com a aproximação física dos policiais, aí ele percebe. Só que mesmo assim ele pensa, hoje não. Hoje eu quero viver esse momento, essa sensação. Bom, os policiais mandam que ele solte a bolsa. Ele está com a bolsa dentro da qual tem o romance Crime e Castigo. Só que por um processo de muita tensão ali naquele momento, um policial dá o primeiro tiro, que atinge o ombro. Os outros tiros vêm em seguida. O segundo atinge a frente do Henrique, a barriga, e diz no texto que aquele tiro doeu menos do que as dores que ele teve durante a vida. O terceiro atinge a cabeça e os outros vêm sucessivamente. Meus queridos, momentos depois, o Pedro é avisado e ele precisa fazer o reconhecimento do corpo. Então ele é chamado para ir ao IML, Instituto Médico Legal. Quando ele chega lá, quem está já lá e está bem triste é a Elisa. A Elisa era uma colega da escola, uma colega do trabalho do Henrique, com quem ele se relacionou havia muito pouco tempo. A Elisa era uma mulher casada e depois de um evento da escola eles começaram a conversar e o clima ficou muito agradável e ele convidou a Elisa para ir até o apartamento dele e ela foi, eles começaram a conversar, começaram algumas carícias. Quando ele começa a tocar nela, ela faz um movimento de quem não quer e ele pergunta se tinha feito alguma coisa de errado. Ela diz que não. Ela diz que passou por uma mastectomia, que teve um câncer e que não tem um dos seios. E ele diz que não tinha problema. Então eles passam uma parte da noite juntos, mas gente, não há uma romantização, pessoal. Eles não ficam juntos, eles não começam a namorar. A Elisa é casada e ela volta a viver com o marido dela. Ela continua vivendo com o marido dela. É a Elisa que abraça o Pedro quando ele chega, e uma percepção que eu, lá ao IML, uma percepção que eu, enquanto leitora, tive, o momento que, para mim, enquanto leitora, foi muito marcante nesse romance, foi quando Pedro, ele está diante do corpo do pai, o corpo do pai está na pedra, e ao lado do corpo tem 2 sacos. Um saco com os livros, que era o que tinha dentro da pasta, e outro saco com as cápsulas das balas. Se a gente pensar como se fosse uma balança,
Veja como, quanto mais educação a gente tem, menos violência a gente tem. Quanto menos educação, mais violência. Então, essa cena, para mim, enquanto leitora, foi uma cena muito, muito impactante. Bom, gente, a história ela fecha o ciclo logo depois, quando o Pedro ele volta ali de novo ao quarto do pai, onde ele estava no começo do romance, no quarto do pai. E aí a gente vai entendendo o ciclo que ele faz, que ele escolhe, o Jefferson Tenório escolhe fazer. E aí esse filho ele vai ter que continuar, ele escolhe prosseguir, mesmo com tantas dores, e usando todas essas circunstâncias como uma forma de aprendizado. Eu encerro aqui a nossa conversa, convidando você a ler mesmo o livro, e, mais uma vez, caso você tenha gostado da história de hoje, comenta aqui que história você gostaria que eu contasse, ok? Eu já estou com umas ideias das próximas histórias. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima história. Tchau, tchau. Sinto inveja, fico me perguntando, tio, o que a vida fez comigo? Sorrio pelos pivete, acho da hora, olho pra baixo, tenho mó vontade de chorar, mas não consigo. Em segundos me vem 20 e poucos dias dos pais, guardo...